Boa noite, Boa Eliana. noite, Eliana. Boa noite. Só falta pôr o foninho aqui, porque senão fica dando chiando, né? É verdade. É verdade. Boa e aí, noite. Igreja? Boa noite, igreja. Ó, já tá aí com a tela com as mensagens. Já. Para vocês verem, né? O pessoal tá entrando aqui. É. Uhum. Dá um tempinho aqui, né? Mas já podemos começar. Vamos entrar. Também. Vamos entrar. Tô tirando aqui. Boa noite, Fabiana. Eu ia pôr mensagem, mas não dei conta aqui não. Depois a gente aprende. Né, Eliana? Mas estava aberto o seu computador. Depois a gente volta. A gente não deu conta. Então, Eliana, nós estávamos conversando hoje, né, igreja? A gente tem muita vontade de estar falando com todos. Muita saudade, né, de estar com vocês. E o mais importante é compartilhar da nossa fé, né, daquilo que tem nos sustentado até aqui, tem nos dado as certezas, as convicções, né, de que o Senhor está no controle da nossa vida. E hoje nós estávamos conversando, né, Eliana, e fazendo assim, achei interessante a gente fazer, né, assim, trazer assim, algumas lembranças daquilo que Deus tem revelado, daquilo que Deus tem, é o que alicerça a nossa fé, né? Que nos dá a certeza, porque nada do que está acontecendo não foi avisado, né? Não foi falado pelo Evangelho da cruz, pelo próprio Cristo, pelos profetas, pelas Escrituras, e por aquilo também, a nós, os filhos de Deus, aquilo que Deus tem revelado nos dias atuais. Há muitas revelações, né? Para os filhos de Deus. E a gente estava aqui numa meditação, a Eliana dando alguns testemunhos de fé, e eu gostaria que ela compartilhasse isso conosco hoje, né? Dessa revelação que Deus tem, né, dado a ela, e que ela está usufruindo e vivenciando, né? Amém, Eliana? Amém. Então, nesse tempo que a gente tem compartilhado a palavra por aqui, a gente sempre tem comentado que nós temos pedido uma palavra, uma direção, levado as informações que nós recebemos ao Filho de Deus, porque o mais importante é o que Deus pensa, né? E essa semana eu tive uma experiência. Primeiro eu quero ler um capítulo aqui de 1 Timóteo e dar o testemunho, né? Certo. Que também faz parte disso, né? Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Então aqui é o que a gente tem feito. Nós temos orado, agradecido, né, por todas as pessoas. Mas tem um ensinamento aqui, em seguida, no verso 2, que diz o seguinte: pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom, agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Né? Então é agradável que a gente ore pelas autoridades, né? Acho que foi domingo ou segunda-feira passada, nós comentamos aqui que as pessoas estão com muita raiva, né? Raiva de tudo, raiva das pessoas, raiva dentro de casa, né? Enfim, mas aqui a palavra fala, se você quer ter uma vida pacífica, né? Em uma outra tradução, fala que para orar pelas autoridades para que tudo estiver bem. Amém. Porque o poder está na mão da igreja, né? Isso. Então nós estamos tomando as precauções devidas que a gente precisa, mas nós temos que agir em fé, Amém. né?
Não é porque nós estamos tomando cuidado, ficando em casa, que eu também vou me entregar à falta de fé. Né? Eu preciso ter fé, preciso clamar, preciso pedir a cura, a vacina, eu preciso pedir a libertação para quem está oprimido, mas eu tenho que ter fé que eu sou guardado, que eu sou suprido por Cristo Jesus. Né? Amém. E Isso aqui o versículo ainda fala o seguinte, ó: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque Amém. há um só Deus, um só mediador entre Amém. Deus e o ser humano. Então nós vamos buscar socorro para quem? É em Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, né? Amém. Verdade. Em tudo Verdade. que ocorre na terra, né? É verdade. E ele fala aqui, ó: Cristo, Jesus, o homem, ele é o nosso mediador. Hoje comemoramos a Páscoa, nós vamos estar falando de tudo da Páscoa, né? Pelo menos da minha parte, mas nós já viemos ministrando também sobre isso, né? E aqui ele fala no verso 6: ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Amém. Afirmo a verdade e não minto, ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando, né? E a gente se vê aqui, anunciando que nós temos que orar uns pelos outros, uma fé verdadeira, nós temos que orar pelas autoridades, porque isso é agradável ao Senhor, né? E eu estava esses dias acompanhando os irmãos lembraram de cada versículo que vocês postaram, que o nosso socorro vem do Senhor, que em Filipenses 4:19 fala que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus, né? Deus foi movendo os corações e a gente vai acompanhando, não só no nosso convívio, como nós temos visto o mundo se mover, né? Em doações, em ações, né? Para que os corações tenham sido tocados por Deus, né? E aí esses dias eu pensei assim, até como a irmã que comentou comigo, para eu fazer o cadastro, para eu receber o benefício, né? Porque eu sou profissional liberal, não estou trabalhando, e aí eu fiquei assim, né? Pensativa. E logo em seguida, eu também conversei com a pastora Sônia, de ter informações e tudo sobre isso, e eu tinha recebido uma mensagem de uma irmã, né? E ela falou: olha, você não deve estar trabalhando e tudo. Eu fui tocada por Deus para fazer uma oferta na sua vida. E eu nem mandei o número à noite, ela me mandou, né? Ela falou: eu depositei nessa que eu tinha aqui mesmo. E o que aconteceu? Na hora, eu comecei a rir, né? Assim, rir com Deus, porque eu falei: Deus, eu recebi o suprimento do governo do céu. Amém. Nem foi aprovado o suprimento do governo humano e o Senhor já me deu hoje. Amém. E foi o valor exato para eu entender isso, para Deus ministrar no meu coração essa palavra. Amém. E aí eu estava na cozinha, assim, fiquei muito alegre, não pelo valor do dinheiro, mas pelo mover de Deus e por em Cristo Jesus todas as nossas necessidades serem supridas. Glória a Deus. E aí você pode dizer assim: Eliana, mas isso é a sua história, é algo individual. Não, a palavra não é só para mim. A palavra é para todos aqueles que creem. E eu até tinha apagado, porque é muita mensagem, eu queria relembrar até os versículos que os irmãos postaram declarando isso, né? Então a palavra não é só para mim. E eu conversei com algumas pessoas: por que vocês estão tão preocupados?
né? Amém. Porque Amém. Deus tem dado palavras, Deus tem dado promessas, né? E hoje eu aqui lendo muitas delas, e depois eu posto lá na igreja, porque ao vivo aqui fica um pouquinho complicado, né? Amém. E aí eu estava na minha cozinha, eu lembrei, né, que Jesus falou que as mesmas coisas que ele fez, se a gente cresce, a gente também faria e ainda faria coisas maiores, né? Amém. Eu brinquei com a pastora Sônia, eu falei, olha, eu estou vivendo o que Jesus falou, né? Amém. Literalmente. Aí eu lembrei aquela passagem que está registrada em Mateus 17, que as pessoas foram cobrar um imposto de Jesus, né? E deixa eu abrir aqui para poder ficar só certinho. Ele foi cobrar o imposto de Jesus em Mateus 17. Se vocês quiserem abrir aí para acompanhar. E aí, Jesus pegou e deu uma ordem para Pedro, né? Na minha tradução aqui fala mar, mas em outras traduções fala lago, rio, né? Eu peguei aqui só essa tradução. E ele fala assim, ó, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos, os dracmas, abordaram a Pedro e questionaram, o vosso mestre não paga imposto de 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro, Simão, qual a tua opinião? Isso aqui é fantástico, né? Maravilhoso, porque Jesus já sabia o que Pedro estava pensando, Jesus já sabia a preocupação, e a pergunta de Jesus era para provar Pedro, era para saber o que eu amo Jesus, porque Jesus sempre pergunta as coisas, né? É verdade. Ele dá a resposta perguntando, né? E aí ele fala assim, de quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro, ao que Jesus concluiu, logo estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o abrindo a boca e acharás um estáfio. Retira aquela moeda e entrega ele para pagar o meu imposto e o teu também. Né? E aqui, quando eu estava na cozinha, o Senhor foi falando comigo. Falou, olha só, eles estavam renegando o governo de Jesus, porque filho do rei não pagava imposto. Foi uma confissão, foi um confronto. Ele falou, você não é filho do rei. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração. Mas quem supriu a Jesus para pagar o imposto foi o próprio Deus. Uma forma sobrenatural foi. Muitas vezes ele usou a vida das mulheres. Mas nesse caso, para pagar um imposto que eles estavam cobrando ele como declarando que não era filho, ele veio do céu. Amém. E aqui o Senhor foi falando um pouquinho mais comigo. Quando ele tirou aquela moeda do peixe, lembrando que o peixe é símbolo do cristão, né? E Deus pode tocar no coração das pessoas, dos cristãos, para suprirem as necessidades uns dos outros. Glória a Deus. Né? Amém. Então, o suprimento, eu lembrei do pastor Morcerulo, que ele disse que o recurso financeiro que precisa para fazer a obra de Deus já está nas mãos dos próprios filhos de Deus. Amém. Né? Glória a Deus. E a gente foi compartilhando essa semana, né? Amém. É verdade. Uma irmã publicou que não tinha funcionário, não tinha médico, não tinha recurso, e agora eles estão contratando, né? Eles estão movendo, então o mundo está sendo movido, e está sendo movido por quem? É verdade. Pela mão de Deus. Mas o que ele quer que a gente tenha? Fé, né? É verdade. Hoje eu conversando com a minha mãe, ela brincou assim comigo. Quem te viu e quem te vê, hein? Já pensou? Sua mãe
entregou a vida para Jesus. Aí eu falei, mãe, sabe por quê? Porque a senhora sempre teve fé. A senhora sempre dizia, eu tenho fé em Deus. E foi essa fé que permitiu, que Deus deu ela para a senhora, que permitiu a senhora ser revelada, Jesus ser revelado na sua vida. E o amor de Deus. Então, igreja, nós estamos tomando oração, né? Estamos fazendo oração, estamos vigiando, mas nós precisamos continuar crendo, porque a intercessão, a provisão está na mão da igreja, tanto de palavras, né, de ação, de oração, de clamor. E até estava ministrando uma vida essa semana o seguinte, que as pessoas vão chegar um momento e vai falar assim, tá vendo? Nem era tudo isso mesmo, não. Fizeram alarde à toa. Não. Deus ouviu as orações. Deus ouviu o clamor do povo dele, de todos que clamaram na terra, né? Cada um se prontificou a clamar. Aí Deus ouve, responde, e a gente não vai atribuir a glória a ele, não, né? Então, eu tive essa experiência, achei muito forte, né? Assim, os ensinos de Deus comigo, e nós temos profetizado sobre esse tempo, depois que a gente sair, né, das nossas casas, que Deus já vai trazer tudo preparado, como o povo do Egito que saiu ali com os recursos, né, Sônia? E eu acredito que em toda a terra as ações de Deus estão acontecendo. E nós precisamos anunciar os feitos do Senhor mesmo, né? Na verdade, né, Eliana, disso que você falou, o povo hoje, a gente vê, ele não faz, na verdade, quando eu falo o povo de Deus, o cristão, ele não para ter um entendimento de que ele é filho de Deus. Ele é um cristão, né? Ele é o conhecedor das Escrituras. O Espírito Santo se revelou a ele, fala com ele, né? Ele ouve e é direcionado pelo poder do alto, que é o Espírito Santo sobre ele. E toda a vida do cristão, ela está pautada na obra e no propósito de Deus. E ele sabe disso por aquilo que as Escrituras já revelam, né? O que é anunciado através de Jesus Cristo, na palavra escrita, dos profetas, né? Dos apóstolos e tantos outros testemunhos bíblicos que a gente vivencia. Você citou uma parte e um testemunho vivo que você, né, vivenciou você mesmo, né, pastora? Que é essa questão que hoje eu vejo aí os povos todos, a humanidade, mas agora eu falo em especial com o nosso povo, a família de Deus, o cristão, o que recebeu Jesus e crê nele, o que crê em Deus. Então ele olha para o governo, né, constituído, os poderes, que a Bíblia fala, como você falou no início, que nós temos que orar por eles, né? Eles têm uma responsabilidade diretamente diante de Deus. E a constituição deles, Deus liberou, né? Deus aprovou. E Deus é que tira também. Então, quando você fala aí que Jesus fala para Pedro, né? Que Pedro antes, ele falou, olha, ele paga. Ele afirmou uma coisa sem saber, né? Ele falou apressadamente. E depois Jesus o questiona. O que você acha, Pedro? Ele queria que Pedro, de fato, fosse sincero no que ele pensava, né? Porque de pronto já falou uma coisa que, né, diante da circunstância ali, né, que se criou. E quando ele chega perante Jesus, Jesus fala, Pedro, tipo assim, ele está falando assim, Pedro, fala a verdade, o que você acha? E ao mesmo tempo, nós estamos assim, a humanidade está assim. Ela levanta tanta suspeita, ela faz tanto comentário, né, daquilo que é o governo constituído, e espera tanto do governo, as medidas, as providências, cobra. E o que Jesus demonstra aí? Num ato tão simples, né? O que ele demonstra? O peixe, como você falou, representa, é o símbolo do cristão, do cristianismo, né? É o povo. Então, a resposta, a provisão
vem através do povo de Deus. A Bíblia fala que o povo de Deus se torna um celeiro, abençoador. Ele é abençoado e ele se torna um abençoador, é um multiplicador, né? E uma coisa interessante aí, quando você dá seu testemunho, você não recebeu do governo, nenhuma medida do governo. Você recebeu das mãos de um cristão, que Deus moveu o coração. E Jesus a mesma coisa. Quando ele pega, ele fala, Pedro, vai lá, pega um peixe. E tem uma ação também de um cristão chamado Pedro, né? Para buscar esse recurso. Sobre a palavra de Jesus, ele vai lá e busca o peixe. E ele traz essa dracma. E ele diz ainda que aquele imposto, ele pagou não só por Jesus, ele pagou por Pedro, né? E ali é uma coisa interessante, a multiplicação. A provisão, como você falou mesmo, os recursos já estão prontos aí. Por que que você não está usufruindo? Por que que você não está vivenciando, né? Essa fé? Na verdade, a Bíblia fala que a gente tem que viver por fé e não por vista. Foi o que ele falou para mim, né? Não é só você, é para quem tem fé. Então, e você se perde aí, sabe de que maneira que você se perde? O que você falou no início, irando, você xingando. Eu vejo cristãos falando palavras grotescas de um ser humano que não gosta, que está numa liderança, que né, não me interessa, ele é uma autoridade constituída. Ele está lá, não sei se tem méritos ou se não tem, se é um bom ou mau governante, mas os ditos cristãos, eles não medem a sua falácia, eles não medem o seu comportamento e inflamam outros e acham bonito o discurso deles. Estão usando todos os meios virtuais para fazer toda essa exposição daquilo que pensam, que acham. E eu pergunto, como que está a vida desse cristão? O que ele está vivenciando? Ele vive da provisão de Deus ou ele cobra humanamente do homem? Ele espera do homem? Porque quando ele parte, né, para um campo de discussão, de ofensas, né, ele toma uma posição e inflama outros, ele não para refletir, como as escrituras dizem, que tudo vem do céu. A provisão é de Deus. João 3,27, né, Eliana? Se não me engano. Não há nada que o homem não receba que se não vier do céu. Então, assim, eu estou falando para você, cristão, você está negando a sua fé. Você está negando o cristianismo que te foi apresentado. Quando você não tem medidas no seu comportamento, na sua expressão verbal, naquilo que você faz, sem fazer uma reflexão do que de fato é provisão do céu, ou daquilo que você quer e por quais motivos que você quer também. Isso é um outro campo sério para a gente fazer uma reflexão. O que está te motivando a ser essa pessoa tão revoltada? Eu uso essa expressão porque eu vejo muita revolta. Essa pessoa indignada, você está dizendo que está indignado, você não sabe o que é a palavra indignada, né? Mesmo quando nós vemos o erro das pessoas, o que a gente faz? Jesus disse que ele se compadecia. Ele teve um traidor à mesa, que foi Judas, e diz que ele amou até o fim os cristãos. Ele amou seus filhos até o fim. Então, qual é o caminho que você, como cristão, deve escolher para receber essa provisão? Olha o testemunho que a pastora Eliana hoje está deixando aí para você. Ela, numa linguagem simples, ela está dizendo para você aqui, olha aqui, eu espero, não é de homens, eu espero do meu Senhor. Porque eu sei que Ele vive, eu sei que está tudo preparado, né? Eu tenho certeza. E se nós formos dar outros testemunhos aqui, né? A principal testemunha que a gente poderia, né, falar aqui hoje é a nossa paz. Você está em paz? Não, você não está em paz. Porque a paz, ela vai definir você com Deus. Porque a paz é daquele que espera em Deus, daquele que confia em Deus, daquele que olha para a humanidade e se compadece. Quando vê a corrupção, quando vê a maldade, né, vai orar, vai clamar. Sônia. Né? Pode falar, Eliana. Eu queria ler um versículo aqui, para você estar falando aí da paz, né, que está em João 16, quando os discípulos têm fé em Jesus, acreditam que Jesus veio do Pai, né? Isso. Momento assim também oportuno de lembrar que Jesus veio para um propósito, morreu e ressuscitou, e esse propósito continua agora nas nossas vidas, né? Isso. Aí ele fala aqui que a paz de Cristo vence as aflições. Amém. Né? Amém. E ele fala assim,
Agora temos certeza de que tem pleno conhecimento de tudo, pois não é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso cremos que verdadeiramente vieste de Deus. Amém. Mas Jesus lhe respondeu: credes agora? Ó, a fé, né? Quando que eles creram, né? Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados, cada um para a sua família. Cada um está na sua família hoje, Amém. né? É isso mesmo. Vós me deixareis sozinho. Mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Amém. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Amém. Eu venci o mundo. Nós vencemos, né? Então, também. O Senhor vem aqui falando uma palavra tão forte. Vocês creem que eu vim de Deus? Né? Ninguém não recebe nada se do céu não for dado. Então, o primeiro que nós recebemos que veio do céu foi Jesus Cristo. Glória para as nossas vidas. Amém. E ele fala: agora vocês creram? Eu estou dizendo isso para vocês. Vocês podem ir para suas casas, ficarem com a família. Eu vou ficar sozinho nesse momento que eu vou passar pelo sacrifício. Mas não preocupa não, porque eu não estou sozinho. O Pai está comigo. E olha, eu vou dar uma palavra para vocês. Vocês vão passar por tribulação, vai sofrer, mas tenham fé e coragem. Olha para mim, eu venci, né? Amém. Então, e aqui, Sônia, só para concluir essa palavra, que ela é tão atual para nós hoje, onde a gente hoje comemora a ressurreição. Essa é a vitória de Cristo, que ele passou, que ele venceu, que ele ressuscitou, que ele derrotou a morte. E ele disse: eu venci. Amém. E vocês também, né, vão vencer. Eu venci o mundo. Né? E aqui, ele fala aqui no capítulo 17, tudo isso que eu tinha escrito aqui como para compartilhar, né? Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou os seus olhos para o céu e orou. Olha a oração de novo. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Glória assim como me destes autoridade sobre toda a carne, para que conceda vida eterna a todos que lhe deste. Olha, palavra forte agora. É a vida, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o enviaste. Né? Então, olha só, qual que é o objetivo de Deus? É que a gente o conheça, né, Sônia? Eu falei isso com você hoje à tarde. Quando Jó passou por tudo, qual foi o objetivo de Deus? Que ele não conhecesse ele só de ouvir falar, mas que de fato ele o conhecesse. Mas aqui tem duas coisas, Sônia, que nós vamos ter que escolher. A tribulação, ou ela vai me aproximar de Deus, ou ela vai me afastar. Verdade. Eu é que tenho que escolher. Verdade. É verdade. Porque o Senhor está falando que nós passaríamos pelas tribulações, pelas lutas. Agora, essa tribulação está me gerando raiva, está me gerando ódio. Eu estou maldizendo as autoridades, eu estou maldizendo todo mundo. Né? O que de mim tem manifestado? Eu posso escolher, ou eu posso escolher um caminho de fé. É verdade. Uma posição. Né? Então, não é a dor e o sofrimento nem sempre aproximam as pessoas de Deus, não. Às vezes elas se tornam mais amargas. É verdade. Né? Mais murmurais, cruéis, né? Não é verdade? Mas não. Mas aquele que tem um coração receptível à voz de Deus vai sair dessa situação mais forte. Como Jesus disse: olha, vocês vão passar por tribulação, mas eu venci. Venci por vocês. Amém. E olha, um dia eu esvaziei da minha glória, é o que fala aqui em João 16, mas agora é a hora do Pai me dar essa glória de novo. E eu tô junto, tô juntinho com vocês. E só para finalizar,
Mas esse versículo, Sônia, que tá tudo a ver com essa relação, que está em Romanos 8, a partir do verso 32, mas enquanto eu abro aqui, eu vou falando, que eu sei ele de cor, fala o seguinte: se Deus não poupou o seu próprio filho, quanto mais ele não nos entregaria todas as coisas juntamente com ele. Então, a manifestação de amor, né, de Deus para conosco foi a entrega do seu filho. Glória a Deus. Então, você, igreja, que diz que tem o filho, né? Eu tenho o filho de Deus em mim, eu o recebi. Então, acredita que todas as outras coisas também vêm. Glória a E vem Deus. junto com ele. Vem Aleluia. com a bênção dele, vem na medida dele. Amém, glória a Né? Deus. Olhando mesmo para esse cumprimento dessa palavra aqui. É verdade, é verdade. Né? A gente poderia ler Romanos 8 todinho, porque ele fala, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É verdade. A Páscoa é essa verdade que nós estamos declarando aqui hoje. Que Cristo morreu e ressuscitou e está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. A verdadeira Páscoa, né? Né? Então, assim, é muito, muito forte essa palavra de Romanos 8 aqui nesse contexto, né? E agora, para finalizar mesmo, eu quero ler... Nós temos todo o tempo aí, Eliana. Porque assim, foi tão rico que Deus foi me dando essas passagens assim, depois eu fui procurando aqui, né, para dar o endereço. 2 Coríntios 1:20. Pois tantas quantos forem as promessas de Deus, todos têm em Cristo o sim. Amém. Por isso, por intermédio dele, o amém. Amém. E proclamado por nós, para a glória de Deus Pai. Nós estamos aqui para declarar que todas as promessas que saíram da boca de Deus têm em Cristo Jesus o sim. Amém. E tem em Cristo Jesus o amém. 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 Significa assim seja. Amém. Né? Então, Sônia, é maravilhoso a gente pensar que a nossa fé ela é firmada nas promessas de Deus, ela é firmada em Jesus Cristo, todas as nossas necessidades elas são supridas, e em Cristo o objetivo de Deus é que o conheçamos, né? Não há outro, e nós já temos a vida eterna. A vida eterna é esta, que conheçamos a Cristo Jesus, né? Amém? Isso mesmo. Amém, glória a Deus. Aí, né, Eliana, a gente fica muito feliz de ver, assim, né, o testemunho daquilo que a gente tem vivenciado no Senhor, né? Se a gente for dar muito testemunho aqui, as pessoas vão falar, né, esse povo é louco. É muita loucura, né? Mas os filhos de Deus, eles são loucos, né? Tidos como loucos mesmo, porque a gente vive da fé. Nós não temos vivido daquilo que a gente vivencia, porque se você olhar para as coisas, os acontecimentos, as circunstâncias, né? Você se deixar levar, você vai ficar como muitos irmãos que se dizem, né, cristãos, que a gente tem ministrado, a gente tem acompanhado, tão insatisfeitos, tão infelizes, né? Vivendo em conflito ainda. Por isso que eu amo muito aquela referência de Isaías 58, que fala do verdadeiro jejum, né? Quando ele vai dar esse ensinamento, porque o povo religioso, ele estava vivendo muito aquém, né, da verdadeira mensagem do evangelho, que é o amor, né? O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. E quando ele fala, porque você vê que quando você conversa com um cristão, com um acontecimento como esse, eles estão sempre perguntando, o que eu vou fazer, né? Ele não sabe nem se vai poder fazer, quando vai poder, né? Está numa situação de obscuridade, ele não tem uma compreensão, né? Ele não é que ele não sabe o certo e o errado dentro dele, ele não sabe a ação, a atitude, né? O que ele deve fazer.
E eu vou dizer uma coisa para você, a primeira coisa que a gente tem que buscar é a paz com Deus. É a paz com Deus. Mas o que é isso, a paz com Deus, né? É quando você confia nele. Você vai falar, pai, olha aqui, né? Eu preciso do Senhor, eu quero exercer a fé total agora. Eu quero entrar na dimensão da fé agora. Eu quero ter uma compreensão, né, da paz contigo que vai me dar sentido da minha vida e me dar resposta porque eu preciso. E lá em Isaías, a mensagem ela é muito clara, porque as pessoas naquele tempo, eles estavam muito preocupadas em fazer práticas, como o jejum, no caso, né, que afligia o corpo, né, que traria para o corpo algum tipo de sacrifício, o corpo físico, né, como a fome, a sede, né, deixar de beber. Hoje até é engraçado, desculpa eu rir desse jeito, né, eu vejo as pessoas fazer um tipo de jejum a seu bel prazer, né? Elas adotam o jejum e ainda perguntam, será que pode ser esse tipo de jejum? Vou deixar de comer chocolate, vou deixar isso. Eu fico caladinha porque eu falo, Deus, eu não posso abrir minha boca aqui que eu vou arrumar uma confusão, né? E não é esse jejum que Deus está pedindo. Eu vou sacrificar a minha carne, eu vou deixar de ver filme, né? A primeira coisa quando vem conversar comigo, eu falo assim, fecha a sua boquinha. Esse para mim é o maior jejum, né? Fecha a boca. Porque a gente libera tanta palavra que não é do Senhor. E eles, na verdade, naquele tempo, eles não observavam o cerne da lei mesmo. O que é o cerne da lei? É o amor ao próximo, né? Eles eram capazes de ser bem assíduos, de fazer aquele jejum, né? Mas eles não deixavam de oprimir os pobres naquela época, né? E Isaías, ele não está criticando o jejum em si, nem eu aqui quero, longe de mim. Ele criticava a incoerência, a forma como eles faziam. Ali revelava a hipocrisia, que a gente já falou aqui, né? E um lado que eu falo muito assim, em mostrar que a fidelidade deles, né? O religioso, ele faz muito isso, ele quer mostrar que ele cumpre os ritos, que ele vai, né? Tem a comunhão, né? Que ele faz isso, ele presta socorro, ele é solidário, né? No dia a dia, mas nem sempre na sua, né, liberação de palavras, na sua conduta, ele mostra os ensinamentos de Cristo. E a gente se pergunta, por que jejuar? Porque a religiosidade, ela ensina isso, mas o que vai te trazer? Será que essa aflição física que você vai ter, ela vai te dar uma aceitação por parte de Deus? Qual que é a essência da verdadeira religião? Jesus falou isso lá em Mateus, eu queria ler esse trechinho, no Mateus capítulo 6, do verso 1 ao 4, né? Que era o exercício da justiça, da misericórdia e da humildade. E ele fala assim, logo no primeiro versículo, tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa, ou seja, o elogio dos outros, né? Mas você, quando ajudar uma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Olha aqui, né? Miqueias 6:8 também fala assim, o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, na verdade, obediência ao nosso Deus. E Isaías ainda expressa no verso 15 do capítulo 57, pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz, eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Sabe? Ali eu creio que Eliana, esperando a provisão dela, ela entrou numa aflição, mas ela foi na presença de quem? Senhor, o Senhor é a minha resposta. Sabe? A gente entra no vale, mas para sair com vitória. E ele está dizendo aqui, o que eu tenho, qual que é o meu interesse? As pessoas, na verdade, elas queriam fazer uma provocação a Deus. Deus, aqui, ó, eu fiz algo, o Senhor vai me responder? É uma troquinha, né? Eles não compreendiam o sentido real do jejum espiritual, daquilo que precisava,
de fato ser desfeito na vida deles, as próprias paixões, né? Deixar de oprimir o outro, deixar de falar, né? O que a palavra libera aí, né? Qual que é esse jejum que agrada a Deus? Qual que é o jejum? É você se abster dos maus hábitos, das más atitudes, da maldade, né? Que quer ser liberada de um coração impetuoso, de uma boca que não refreia a sua língua. E você vai demonstrar toda a uma humanidade aquilo que você de fato é. E Mateus 6, ele ainda falou no verso 16, quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, solte as ligaduras. É isso que Isaías 58 está dizendo. O que ele está dizendo aqui para você, irmão, para mim, né? Todos os dias eu recebo essa palavra para mim, né? Saia da obscuridade, dessa mente obscura, libere seus pensamentos, faça de fato aquilo que é o amor, a prática do amor ao próximo. E creia, como a gente falou bem no início aí, a nossa provisão, ela vem do céu, a nossa resposta vem do céu. Se o governo adotar medidas, se implementar o que for, né? Amém. Mas você sabe que sempre a corrupção, ela está em todos os lugares. Ela não está no início, ela está no meio, ela está no fim, ou ela está em tudo. Não adianta você falar, esse é bom. Bom é só Deus. O próprio Jesus disse, né, para o jovem rico, bom é só o Pai. Nós temos que ter uma visão diferente. Nós temos que pensar diferente, agir conforme o Senhor está nos dizendo. Nós, às vezes, podemos ter momentos de aridez, de momentos difíceis, mas Deus promete o refrigério. Ele nos dá por causa da sinceridade do nosso coração. Ele disse que os teus filhos edificarão as antigas ruínas, será chamado restaurador de brechas. Não está escrito isso lá em Isaías? Aqui ele está dizendo uma outra coisa, uma grande obra de revivamento, uma reforma, uma restauração. Deus falou tanto isso conosco, né, Eliana? Havia uma brecha ali no muro, devido à falta da prática da verdadeira, o quê? Religião. O que é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos e das Cuidar dos viúvas. órfãos e das viúvas. A prática do quê? Do amor ao próximo, né? E nós temos que glorificar esse Deus. Isso. Então eu creio, amados, que Deus tem falado muito conosco, de várias formas, né? Eu nem quis tocar hoje no nome do vírus, porque fez tanto, né? As pessoas não tiveram nenhuma compreensão. Eu vou falar uma coisa para você. Deus parou geral. Parou uma humanidade inteira, né? Ah, pastor, mas eu não estou parado, estou circulando. Falei, olha, deixa eu te falar. Você pode estar até andando fisicamente, mas seu coração parou. Seus pensamentos parou. Você está pensando outras coisas agora. Seu coração mudou, né? Nem que seja pensamentos de dúvida, nem que seja uma desinformação ou né, apostar naquilo que você está pensando que é. Porque eu vou falar para você o que eu falei no início, né? As pessoas, elas estão se perguntando o que fazer quando não se sabe o que fazer ou quando não se pode fazer. É isso que está acontecendo, né? Então, acredita, isso Deus está demonstrando a soberania dele. E se você está com o coração firmado nele, se você está em paz com ele, ele vai se revelar a você. Ele vai te revelar não só o que você já leu nas Escrituras, aquilo que foi anunciado pelo próprio Cristo, pelos profetas. O Espírito de Deus está sobre você, ele vai falar com você, né? Então solta as ligaduras, solta as ataduras, né? Ele Nós somos falou colocados para que tenhamos paz, né, reparador Sônia? de brechas. O que ele está dizendo aí? Se levanta como uma voz, né, da igreja, uma voz que anuncia o Senhor, o Evangelho de Cristo. A Eliana hoje pregou para você aí, ela falou, cadê o Cristo renascido? O que é a verdadeira Páscoa? O que é? É gostoso eu ganhar um chocolate, um ovinho de Páscoa, comer chocolate é muito bom. Mas o que é a expressão da verdadeira Páscoa? É o Cristo renascido em nós. Cadê esse renascimento? Cadê essa transformação? Quando você é uma pessoa que está tão amargurada, que está tão em aflição, está xingando todos, até o vizinho, o comportamento do outro, o outro que andou, o outro que não foi, o outro que ficou em casa, o outro que não ficou. Você fica escutando as notícias, você toma partido daqui, dali, você não sabe nada.
Deixa Cristo te revelar. Verdade. Procure a paz com Deus. Sabe o que é que nós temos que fazer, amados? Eu me atrevo a dizer isso para você. Amar, amar, amar. Foi o recado de Jesus para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus está perguntando se a gente ama Ele. Cuida das minhas ovelhas. Quando ele disse ovelhas, ele não fez acepção, não. Ele falou geral. Porque quando ele foi lá na cruz, estendeu seus braços, lá foi por uma humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor, Ele disse para você, ama, ama. Seja um instrumento de Deus, seja um vaso de Deus. Né? Aquele que tem a capacidade de discernir as coisas, porque quem ama discerne, quem não ama julga. Julga. Então Deus quer te dar a capacidade de discernimento pelo amor que Ele coloca em você. Sabe, irmãos? Sabe qual o partido que você tem que tomar? O de Deus. O homem que é não agradável absoluto. a Deus, né? O homem não é absoluto. O homem é falível. O homem, ele erra. O homem, ele se corrompe. Você não vem dizer aí A, B, C, D, né? Aquele, o outro. Mas, pastor, eu tenho que decidir. Eu tenho que me posicionar. Se posicione e se decida em Deus. Esse é o meu conselho para você. Fale coisas proveitosas. Libere palavras de bênção. Sabe? Não fica falando coisas que não vão acrescentar, que não vão gerar nenhuma obra do Espírito Santo. Coisas que vão abrir portas para o inferno, para Satanás, que espreita. Diz a Bíblia que ele está ao derredor, esperando aquele quem possa tragar. Então, se a paz lhe falta, falta o entendimento, a compreensão da crucificação de Cristo e da ressurreição de Cristo, que é essa mensagem que ele traz para você hoje, né? A morte e vida, a ressurreição de nosso Senhor. Ele está aí para te dizer isso. Amém, igreja? Amém. Nós estamos, né, muito felizes. Eu queria estar com vocês em todo o tempo, né, Eliana? Nós estamos aqui conversando, a gente tem conversado um pouco, eu e Eliana, a gente tem orado. E Deus falou para nós, ó, verdadeiramente nós estamos onde nós deveríamos estar, né? Intercessão, né? Orando, né, Eliana? Não foi essa revelação? Foi a primeira palavra aqui que eu li hoje, né? É agradável a Deus que oremos uns pelos outros, né? É agradável. Amém. Glória a Deus. Então, continua, irmãos, tomando partido de Deus, tá? Continua manifestando o que você recebeu dele, quem você é nele. Cultive esse amor aí no seu coração, uns pelos outros. Ore, né? E vamos derrubar um pouquinho essas vaidades aí, né? A necessidade de aparecer, a necessidade, né, muitas vezes, de mostrar resultado. Sabe, às vezes fica até difícil. A gente está aqui, né, Eliana? Porque é um veículo. Eu estou usando como um veículo, né? Esse mecanismo aqui, né? Nem sei direito, porque eu não me interessei em aprender também. Né, Eliana? Mas a gente tá aqui porque é um veículo de comunicação. Então vamos usar a comunicação certa, né? Vamos usar de forma responsável com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com a palavra dele, que é empenhado, uma palavra que vai produzir aquilo para qual ela foi liberada, que é a vitória, a nossa vitória, né? Eu clamo sim, oro por todos que estão ali tão vaidosos, tão cheios de si, se debatendo, se combatendo e outras coisas mais. Vamos orar, os tempos são difíceis, né? Tem muitas pessoas que precisam de nós, precisam do nosso amor, da nossa palavra, precisam, né, de um despertar da fé aí. E às vezes você está gastando um tempo aí tão precioso, né? Daquilo que Deus já te deu para entregar. Daquilo que Deus já te provisionou. Eu falei hoje para um irmão, eu oro para você ser celeiro, porque eu sei que seu coração é dadivoso. O Senhor nos estrutura para a gente ser abençoador. Não é para cuidar da nossa vaidade, não é ficar enrustido em nós mesmos, não. Deus nos liberou. Cada um tem uma porção, né, Sônia, para compartilhar um com o outro, né? Isso. E quando eu falo isso, eu falo com muito amor, eu falo com muita compreensão. Eu sei que você vai chegar. Eu sei que você vai ter compreensão do que é esse grande amor. Olha, pensa um pouquinho o tamanho de Deus. Você não dá conta nem de mencionar. Quem é Deus para você? Olha que coisa mais linda, né?
o Pai, Deus, olha a soberania dele. Ele é o nosso Pai. Ele se doou por nós. Ele deu um filho. Olha que coisa tremenda. Mas olha que coisa linda. Eu já até falei para Eliana, o maior está em nós. Não é o que está no mundo. O maior é o Senhor. E ele já venceu por nós. Você vai receber, não é só ele, como a Eliana falou. Todas as outras coisas juntamente com ele, né? Então, irmãos, quando eu falo isso, é para você ter paz. Para você ter alegria, contentamento, satisfação. Tira as incertezas aí. Sabe o que Deus está trazendo aqui para mim também? Uma palavra que é ruim. Às vezes você fala, pastora, que fica exortando. Mas eu estou vendo, Deus está trazendo uma palavra aqui, né? Nossa live está acabando, mas eu vou te falar. Preguiça. Tem muito irmão aí no ócio, né? Na preguicinha. Mas, pastora, mandaram eu ficar de pijama. Não mandou você ficar deitado de pijama, não. Mandou você ficar em casa, é diferente, né? Quem quer casa, quer trabalho, tá? Então, vou te dizer uma coisa, cuidado com essa preguicinha aí, porque essa preguicinha, né, ela não vai te dar a comunhão com Deus também, né? Ela vai te roubar esse tempo precioso com o Espírito Santo. Então é importante a preguiça ir embora, né? Vai ter com a formiga, né? É hora de armazenar, é hora, olha aí, presta atenção que Deus está falando, hein, tá? Vai embora preguiça, né? Vamos ficar aí mais, né, ligados. Tem muita gente, irmãos. Olha, hoje a Tânia fez um louvor com outras amigas dela, colocou na nossa comunhão, que gracinha, né? Que lindo. Aí, ó, ela ocupou um tempo, eu tenho certeza que gastou um tempo, né? Então, a gente escutou esse lindo louvor. É tão maravilhoso poder ver, né, as irmãs assim se empenhando umas pelos outros, os irmãos, eles colocam palavras ali no grupo, eles mandam mensagens, né, um cuidando do outro. Acho muito bonito, eles se relacionam, é muito bonito. Mas, irmão, como diz a irmã, rompe com a preguiça, né? Vamos romper com a preguiça, amém? Vamos deixar esse tempo precioso aí que Deus nos deu. E outra coisa, ó, não é morte, não. Você está vivo, você vai seguir a sua vida. Tem planos, tem projetos, tem muita coisa para acontecer aí, ó. Não, pastora, você está profetizando? Não, eu estou declarando uma palavra de fé para você, né? Nós vamos viver novos tempos, né? Em toda a situação de luta, de dificuldade, a gente sai mais forte. A gente sai mais forte, né? Fala, Eliana. Assim, só declarando mesmo, né, essa palavra de 2 Coríntios 1:20, né? Pois todas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o seu sim, né? Amém. Então, e tem nele também um amém. E nós estamos em casa, nós estamos tendo a vida, né, que Deus tem permitido a gente viver, e nós em casa, ou cada um trabalhando, Ele ainda nos chama para manifestar essa confiança, essa fé, como eu li no texto aqui, fé, coragem, ânimo, glória, esperança, porque eu venci e vocês também vencerão, né? Então é uma palavra que fala prossiga, continue. Prossiga, isso. E vamos declarar aqui, né, Eliana? Igreja, nós amamos vocês. Nós amamos muito a vida do ser humano. Eu amo muito o ser humano de um modo geral. Eu amo a humanidade, eu amo a terra, porque Deus amou o mundo, Ele está dizendo. Eu tenho o amor de Deus em mim. Eu amo tudo que Deus criou. Eu amo vocês. E eu declaro para vocês que Deus tem coisas tremendas para acontecer na sua vida e te usar. Coisas tremendas. Amém. Você é filho. Você tem um pai maravilhoso. Ele é dono do mundo. Lembra disso, né? E usa a sua fé. Né? Eu estou contando aqui para vocês, eu tenho um irmão, não vai dar tempo, está acabando aqui o nosso tempo. Mas qualquer coisa você chama aí novamente. O irmão Carnal, que ele foi internado ontem às pressas, meu irmão mais velho, o Cláudio, né? Ele teve um AVC e graças a Deus o médico hoje já estava falando, meu sobrinho me ligou, falou, tia, coisa impressionante, ele já está andando dentro da UTI, né? Deus fez uma obra. Sabe, eu vou dizer uma coisa, olha a minha paciência, a minha calma aqui, a minha serenidade, vou dizer para vocês, porque eu creio, e eu oro por esse meu irmão há muitos anos, ele tem o Senhor, e eu creio que o Senhor está lá com ele, né? E eu tenho a maior fé que os planos de Deus são perfeitos na vida dele. Então, estou declarando para a igreja aqui, olha, como é lindo a paz.
Eu não estou aqui desesperada, não estou aqui preocupada, nem um pouco. Sabe por quê? Porque os meus filhos, os meus irmãos, a minha família, vocês, eu entreguei nas mãos do Senhor. Eu confio, porque é Ele que cuida, Ele que faz toda a obra. A gente faz é orar, é acreditar junto com vocês, é amar vocês, é declarar o nosso amor, que Ele é um amor sincero, é um amor que não tem vaidade, não tem hipocrisia, né, Eliana? Um amor Amém. livre. Nós amamos Amém. vocês. Quer declarar aí, Eliana? Nós estamos com o nosso tempo acabando, né? Não, então, eu também quero declarar sobre as pessoas, né, a igreja, que o amor do Pai, ele é derramado no nosso coração. E nós só podemos amar porque ele nos ensina a amar. Então, se Amém. você está com muita raiva, amargura, começa a pedir o amor de Deus no seu coração. Amém. Glória Porque a Deus. isso não é, o amor não é um esforço, é um dom Amém. de Deus. Né? E esse Amém. dom a gente também recebe de Deus. Grátis, E é né? possível. Né? Amém. Aham. Amém. E eu acredito que Deus está visitando uma pessoa, Deus está tocando no sangue, né? Amém. É como Glória a se Deus. eu visse uma transfusão de sangue. Não é nada a ver com um vírus, não. Amém. Mas uma vida que está precisando do toque de Deus, da cura Glória de a Deus Deus. no seu sangue. E Glória o a Senhor Deus. Jesus está normalizando também a pressão arterial, está cuidando Amém. da saúde, né, Amém. dessa pessoa específica, a Glória a visitação Deus. do poder de Jesus. Amém. Eu vi isso várias vezes, né? O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida Glória de a você. Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, igreja? Aí nós vamos nos despedir com o coração, assim, né? Cheio de esperança por vocês. Amanhã, se der, nós vamos estar juntos de novo, né, Eliana? A gente vai estar com Isso. vocês. Nós não temos nada programado. Se os irmãos quiserem manifestar alguma coisa, quiser fazer live com a igreja, irmãos, não precisa ser segunda, domingo, é qualquer dia. Vocês marcam, vocês façam com os irmãos. Sejam livres para, né, Amém. ministrar. A gente está aqui para dizer para vocês que nós estamos sem cerceamento na liberdade para a qual Cristo nos chamou. Vocês são livres para manifestar o que vocês têm recebido de Deus. Então, irmãos amados, manifesta a glória do Pai que está sobre a vida de vocês. Vocês querem marcar? Convida a igreja. Convida a igreja. Vocês querem fazer um louvor? Fica livre, né, Eliana? Nós vamos estar aqui com vocês o tempo que Deus nos permitir. Mas não se prenda a um rito, a uma coisa obrigatória, nada disso. Né? É na liberdade do Senhor. É para isso que Ele nos chamou. Livres com Ele, para Ele. Amém? Então Amém. fica com Deus. Amamos, né, Eliana? vocês, fiquem na paz. Busquem a paz, que é o que nós precisamos. Né? Amém. Amém. Um beijão para todos. Amém. Fiquem com Deus.